Então queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. Única oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Toda vez que você está num lugar e você deve ouvir a palavra de Deus, você tem que agradecer a Deus. Porque ouvir a palavra de Deus é um privilégio. Existem pessoas que não podem ouvir esta palavra. Não é porque têm problemas de audição, mas é porque os seus países proíbem as pessoas de ouvir a palavra de Deus. Proíbem as pessoas de adorar a Deus. Então toda vez que você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você tem que agradecer. Agradecer a Deus, porque é uma oportunidade única. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém ou não amém, queridos? Amém. Então vamos para a palavra de Deus. No capítulo de número 6. No livro de Juízes. Capítulo de número 6. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Capítulo 6, Números, Juízes. Capítulo 6, Juízes, capítulo de número 6. Capítulo 6. Aleluia. Alguém está aqui na igreja? Estamos todos aqui? Ou já foram para casa? Graças a Deus. Então, meus queridos, capítulo 6, livro de Juízes. Capítulo 6, Aleluia. Graças a Deus. Tive que deixar, alguém pode dizer, mas pastor, parou de usar micro, porque tem esse de pôr aqui, está a bater estilo, não é estilo. É que temos tradutor, então eu tinha que ceder micro para o tradutor. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Amém. Está ela, ou basta ela. Não, está ela. Tínhamos que ceder micro à nossa irmã para ela poder traduzir a palavra de quem? Aleluia. Amém. Está alguém aqui na igreja? Amém. Capítulo 6, Juízes. Versículo de número 11. Assim vai se ler a palavra de Deus. O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo, no tanque de prensar uvas, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Alguém está aqui? Graças a Deus. Então, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Te damos graças, louvamos o teu nome, engrandecemos a ti. Obrigado por cuidar de cada um de nós e nos dar o privilégio, Senhor, de nesta noite, Pai, reunidos, adorarmos a ti. Pai, é uma honra para nós falar a tua palavra, ouvir a tua palavra. Louvado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Agradecemos pela vida, agradecemos pela paz
e pela oportunidade de te adorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Capítulo 6. Capítulo 6 Capítulo 6. do livro de Juízes, Buku ya Vayavanyisi. onde nós passamos a ler. Lá ni nga dyondza kona. Nós vimos um jovem Gideão Hi voni a jaha Gideoni. que estava escondido. A fihlekile. Escondido por quê? A fihlekile hikwalaho ka yini? Ele escondeu-se porque existiam os inimigos do povo de Israel. Yena a fihlekile ku va ku ni lava a va nga mu lavi va tiko ra Israyele. Os inimigos do povo de Israel. A lava a va li A tumbelile hikwalaho ka valala vatshungu ya Israel. a va tumbelile hikwalaho ka va lava tiko ra Israyele. Então ele escondeu-se por causa desses inimigos. Yena a tumbelile hikwalaho ka va lava. A Bíblia diz que estando ele a malhar o trigo, A Bibele yena na khula a swi tsama. a trigo, A trigo. no lagar do seu pai. Na fihlekile ka va. Lagar do seu pai é um sítio, lagar é um sítio onde se preparava vinho naquele tempo. Loma ku hambiwa a vinya. Louvado seja Deus. Amen. Então, meus queridos, Kutani varhandziwa. não é possível um lugar onde se prepara vinho estar alguém a preparar trigo. Swi nge koteki lani ku nga ni lo a lunghisaka vinyo ku lunghisiwa trigo. Significa que Gideão estava numa condição de medo acima da média. Swi hlaya swa ku Gideoni a chava ku tlurisa mpimo. Gideão tinha tanto medo que teve que se esconder num lugar incerto. Gideoni a chava hikwalaho a ti fihlile ka ndhawu ya ku a yi nga tiviki. No lugar onde os inimigos iriam, ou seja, não iriam porque não era tempo da uva. Lani valala va nge te famba hikuva ku nge se fika nkarhi wa vinyo. Os inimigos não pensariam em ir onde Gideão estava, porque aquele tempo era o tempo da colheita do trigo. A valala va nga pimisi ku famba lomu Gideoni a li kona hikuva nkama lowu a ri nkama wa. Então, por tanto medo, Gideão Hikwalaho ka ku chava ngopfu teve que Gideoni. ter estratégias. A fanele ku va ni makungu. Escondeu-se ali. A ti fihlile. Mas há uma coisa que mexe comigo e me alegra diante de Deus. Kambe ku ni lexi ni tsakisaka mahlweni ka Xikwembu. É que mesmo estando com medo, Gideão, Hikuva hambi Gideoni a chava ngopfu. ele tinha consciência de quem é Deus. Yena a swi tiva swa ku hi mani Xikwembu. Ele tinha entendimento de quem é Deus. Yena a swi tiva swa ku hi mani A Bíblia Jehova. diz que estando Gideão a malhar o trigo naquele lugar, A Bibele Gideoni na lunghisa trigo ndhawini liya. veio o anjo do Senhor. Kuti ntsumi ya hosi. E tendo vindo o anjo do Senhor, Loko yi tile ntsumi ya hosi. disse para Gideão: Yi byela Gideoni. o Senhor é contigo, varão. Hi ku hosi na wena O wanuna. Senhor é contigo. A hosi na wena wanuna. Vai nessa fé, varão. Famba ku tshembeni ka wena. Porque Gideão questionava: Hikuva Gideoni a vitisa. se hoje estamos a passar mal por causa dos midianitas, Hikuva namuntlha hi ya hundza ka minkarhi ya ku karhata hikwalaho ka va Midianita. como é que fica a história que os nossos pais nos contaram acerca de Deus? Swi endla njhani a xitori lexi papai va hina va nga hi byela hikwalaho ka va Os Gideoni? nossos pais disseram que Deus Vatatana va hina va te é hosi. todo poderoso. Xikwembu lexi nga na matimba Foi hinkwawo. Ele que abriu o mar para os nossos pais passarem em terra seca. Hi xona xi nga pfula nambu lowu wa ku va vatatana va hina va A hundza. história que Moisés escreveu para nós A xitori lexi Mose a nga tsalela diz que hina. com pragas Deus livrou o povo de Israel quando estava no Egito. A te a tiko ri chusekile na ri le Egipita. Aleluia! Amen. Pelo poder de Deus, Hikwalaho ka matimba ya não pela Xikwembu. força do homem, A hikwalaho ka ntamu wa munhu. mas pelo poder de Deus. Mas hikwalaho ka matimba ya Xikwembu. Deus livrou-nos. Xikwembu xi hi chunsile. Deus tirou-nos de lá Xikwembu xi hi susile kole. pelo seu poder. Hikwalaho ka matimba ya xona. Ele nos livrou da mão do inimigo.
yena hosi a hi susile ka mavoko ya pelo seu poder, hikwalaho ka matimba ya yena tirou-nos das mãos daquele que queria nos destruir. xi hi susile mavokweni ya lava va ku la ku hi hohlota Pelo seu poder. hikwalaho ka matimba ya Alguém está aqui xona. nessa igreja, queridos? Amém. Aleluia. Então observe aqui uma coisa muito simples. Kutani langutani leswi haleno Gideão está aflito. Gideon a vindlavindleka Está a questionar por que um povo a vita swa ku hayini tshungu que foi liberto tiko ri nga pelo poder de Deus hikwalaho ka matimba ya Xikwembu hoje está sendo perseguido. namuntlha ra hlonguriseriwa Hoje pode plantar e as suas colheitas são roubadas. namuntlha ra byala amasimu ya vona ma yiviwa Como é que um povo deste gênero hi ku endlisa usini tiko ra le pode chegar a esta circunstância? hi fika ka circunstância Como é que um povo que já foi usado por Deus, ku endleka yini tiko ri nga ri atravessando o Rio Jordão em terra seca, ri hundza ka nambu wa Jordani hoje todas as suas plantações são destruídas? namuntlha masimu ya vona ma hohlotiwa Havia uma coisa que Gideão ignorou. ku na nchumu lexi Gideon a nga xi Apesar de Gideão nambi Gideon mostrar-se temente a Deus nambi a chava e Xikwembu conhecedor das coisas de Deus, na tiva swilo swa Xikwembu Gideão questiona a Deus, Gideon a vitisa mas Xikwembu ele esqueceu de uma kambe yena coisa. rivali nchumu xin'we É sempre assim no meio dos crentes. swi endla tani ka vakreste Sempre quando estamos na desgraça, loko hi li ka o disgrace culpado é Deus. a loyi a nga ni mnandzu Deus tem Xikwembu que fazer, wena Xikwembu u lava ku porque um endla dia fizeste. hikuva siku rin'wana u endlile Ninguém para fazer um check-up. a ku na loyi a nyimaka Ninguém tivitisa para questionar a ku na loyi a tivitisaka por que é que eu estou nesta condição. a yini ni nga ka matshamelo lawa Por que eu cheguei nesta condição? a yini ni nga fika ka Por que matshamelo lawa as circunstâncias estão nesta condição? a yini matshameli ma ka matshameli lawa Gideão está a perguntar a Deus. Gideon a vitisa Xikwembu Não é você que fez milagres. a hi wena u nga endla mahlolo Hoje estamos a sofrer e você não faz milagre por quê? namuntlha hi ya xaniseka u endli Mas a Bíblia no mesmo capítulo, kamba bayibele ka kapitolo nos ya yiwu primeiros versículos, ka vhesi ya u sungula sem Gideão ouvir, Gideon a twile sem Gideão ouvir, Gideon na nga yingisi o narrador vai dizer assim: loyi a hleketa yintsesi leyi Deus os entregou nas mãos dos midianitas, Xikwembu xi va nyikele ka porque vamedianita eles pecaram contra Deus. hikuva vona va dyoheli Em Xikwembu outras palavras, hi makhambi man'wani ele, o Gideão, yena Gideon está a interrogar Deus, a vitisa Xikwembu mas ele não entende kambe yena a nga que quem twisisi devia ser interrogado é ele. leswaku loyi a xi fanele ku vitisa Quem hi yena devia ser. Meu Deus, estamos na igreja errada aqui. Aleluia! Quem devia ser questionado é ele. loyi a fanele ku vitisiwa hi yena Meu Deus! Deus nunca pecou. Xikwembu a xi tshami xi Quem dyoha pecou foi ele. ye loyi a nga dyoha hi yena Quem pecou foram os pais. lava nga dyohi va tatana va Quem yena pecou foram os familiares. lava nga dyohi maxaka ya Quem yena pecou foram os vizinhos. lava nga dyohi va ya le Quem kelani va pecou yena foram os presidentes. lava nga dyohi va Quem pecou foram os reis. lava nga dyohi Quem tihosi pecou foram os dirigentes. lava nga dyohi va Deus permanece santo para sempre. Xikwembu i mukwetsimi Quando eles ainda eram um povo de Deus, loko vona va hali tiko ra Xikwembu Deus abria o mar para eles. Xikwembu a xi pfula nambu ka Quando vona eles ainda eram um povo de Deus, ankama na va hali tiko ra Deus Xikwembu abria as águas para eles. Xikwembu a xi pfula mati Quando pra eles vona. eram um povo de Deus, ankama na va hali tiko ra Deus Xikwembu. fazia a roupa crescer no corpo A deles. Xikwembu a xi endla mpahla Quando yi eles kula eram um swinene. povo de Deus, Ankama na va hali tiko ra Deus Xikwembu. trazia sombra no deserto para eles. Xikwembu a xi endla tlangi Quando eles na eram um misava. povo de Deus, Ankama na va hali tiko ra com a Xikwembu. espada de Josué, todos os inimigos eram derrotados. Ikhaya phanga ra Israyeli. Quando era um povo de Deus, Ankama na va hali tiko ra o Xikwembu. sol parava até Josué vencer todos os inimigos. A dyambu ri nyima te Josué a hlula valala. Mas quando deixaram de ser povo, Kama va nga tshika ku va tiko. os midianitas, Va Midianita. que era um povo seminômade, Na va li tiko.
seminolocalinganatico. lava litiko la ku nga ri nga na tiko. Eles viviam aqui, andavam por ali. A va suka lava tshama Se estabeleciam no deserto onde eles achavam que era melhor. A va tshama mananga lomu va vona swa ku ka yantswa. Estes aqui Lava conseguiam entrar a va swi kota ku nghena e destruir a eles. va hohlota vona. Você está entendendo o que está a pregar Va aqui? swi twisisa leswi swi Você está pregando, está entendendo o que está a pregar aqui? Va swi twisisa leswi swi Quando eram temente a Deus, kamana va chava era Xikwembu. Deus que entregava os seus inimigos nas suas mãos. A ri Xikwembu xi nyikela valala va vona Mas ka quando eles mavoko ya vona. pecaram contra Deus, Bikama va nga joba. Deus levou a ele e lhes entregou nas mãos do inimigo. Xikwembu xi teki vona xi va nyikela ka valala. Oh meu Deus. É aqui onde está. Hi lani swi nga kona. Nós Hina temos muito para perguntar a Deus. hina swinyingi swa ku vitsa Xikwembu. Temos muito para culpar a Deus. Hina swinyingi swa ku hi. Temos muito para dizer a Ele que nos abandonou. Hina swinyingi swa ku hi mu byela swa ku. Temos muito para dizer a Ele que nos deixou. Hina swinyingi swa ku hi mu byela swa ku. Nunca assumimos que nós o deixamos. A hi swi tivi ku hlaya swa ku hi. Nunca assumimos que passamos pelo que passamos porque nós o abandonamos. A hi swi tivi ku hlaya swa ku hi hundzaka leswi hundzaka swona hikuva hi mu tshikile. Está alguém aqui na igreja, queridos? Hi kona. Aleluia. Amen. Então observe aqui. Kutani la. Deus fala com Gideão. Xikwembu xi vulavula na Eu Gideoni. não sei como é que abri a minha Bíblia, como é que fechei a minha Bíblia. Eu não gosto nada de fechar a Bíblia enquanto prego. Aleluia. Deus fala com Gideão. Xikwembu xi vulavula na Gideoni. Diz Gideão, Xi ku Gideoni. olha, Languti. você é cheio de fé. Wena u tali hi ku pfumela. Eu estou a ver Mina na swi vona. que você tem fé, Gideão. Swa ku wena u na ku tshemba Gideoni. Ou seja, Oh, Gideão, Gideoni. no capítulo 6, quando nós descemos, Ka capítulo 6 loko hi a yehla. Bíblia mostra que na casa de Gideão, A Bibele yi komba swa ku ndyangwini wa Gideoni. na casa dos pais de Gideão, A ndyangwini ya vatatana va Gideoni. havia um altar ali, A ku na xiluvelo kole. onde se adorava a um Deus pagão, Lana u gandzeliwa Xikwembu lexi kalaka xi nga. Xikwembu Shahaba, onde adorava-se a Baal. Lana u gandzeliwa Bahali. Então, ali, Kutani o le. pai de Gideão Tatana wa Gideoni. era como se fosse o sacerdote daquele lugar, A swi endla ingi yena mprista wa ndhawini liya. porque o ídolo estava na casa dele. Hikuva As quambana. Xikwembana xi ri ndhawini liya. Observe aqui, Langutani la. quando Deus ordena Gideão Loko Xikwembu xi byela Gideoni. para ir destruir A ku va xa hohlota. aquele ídolo, A ku va hohlota Xikwembana os lexiya. vizinhos, A vayakelani. os conterrâneos, A lava va li os vayakelani. familiares, A maxaka. os tios, A vatiyo. vêm todos para ali Va famba hinkwavo e dizem: kwaleya. nos entrega Gideão para nós matarmos. Va ku hi nyiketani Gideoni ku va hi mu dlaya. Então você entende o problema de Israel. Hikuva wena wa swi twisisa mhaka ya Israyele. Você entende o problema de Israel. Wena wa yi twisisa mhaka ya E Israyele. você entende o problema da casa de Gideão. Wena u twisisa mhaka ya ndyangwini wa Gideoni. Porque estas questões aqui Hikuva swivitiso leswi de maldição swa mirhukano. ou de operação diabólica Swa ntirho wa nala. começa em algum lugar. Swi sungula ndhawini yo karhi. Começa numa casa. Swi sungula ndyangwini wo Depois de karhi. uma casa, um distrito. Kusuka ndyangwini Depois de um distrito. distrito, uma localidade. Kusuka distrito. Depois de uma localidade, uma província. Kusuka la. Depois de uma província, um país. Kusuka província. Kusuka O que significa que o que estava acontecendo na casa de Gideão swi hlaya leswi a swi endleka ndyangwini wa Gideoni. não era só na casa de Gideão. A nga ri so ndyangwini wa Gideoni. Era moda adorar aquele Deus pagão. A ri moda a ku gandzela Xikwembana lexi. Por isso Deus Hikwalaho Xikwembu castigou todo Israel. xi rhukanise Israyele hinkwayo. Gideão Gideoni mostra-se como um jovem inocente. a ti kombekisa ingi wa jaha leri Mostra-se como um jovem que quer Deus. a ti kombekisa u kota yo jaha leri lavaka Xikwembu. Mostra-se como um jovem que quer andar segundo os princípios de A ti Deus. kombekisa u kota jaha leri lava ku famba a maheleni ni E Xikwembu. Deus não ignora isso.
Xikwembu Deus não ignorou isso. Xikwembu Enviou um anjo para ali. xirhumeli ntsumi E kwale. tendo vindo o anjo, A ntsumi loko yi fikile encoraja Gideão yi tiyisa Gideoni. e diz para ele: Gideão, Yi n'wi byela leswi Gideoni, na casa do teu pai andyangwini wa tatana wa wena há um ídolo, ku na xikwembana há lexi, um altar que foi construído. ku na xiluvelo xi nga Se yakiwa. você quer libertar Israel, Loko wena la ku chusa Israyele, primeiro destrói o ídolo da casa do teu pai. ku sungula hohlota está xikwembana aqui nessa lexi nga igreja aqui. ka tatana wa wena. O que Deus está nos a ensinar agora? I ncini leswi Xikwembu xi hi dyondzisaka É que swona, nós precisamos de prestar atenção. hikuva hini hi lava ku va hi ri ya Quando ndlela. dentro de uma família de 500 pessoas, Loko ndyangwini wa ku ku tali hi vanhu, Deus nos chama a nós. Xikwembu xi hi vitana hina. Quando no meio de 1 milhão de pessoas na nossa família Zandamela, Loko ndyangwini ka ku tala hi na vanhu, nossa família Kosa, ka ndyangwini wa Khosa, na nossa família Nhantumbo, ka ndyangwini wa ka Nandyambu, Deus aponta o dedo para nós Xikwembu xi hi pontara, e diz: Eu te chamei. xi ku mina ni ku vitanile. Significa que primeiro Swi hlaya swa ku ku sunguleni, Deus entende o valor que você tem para aquela família. Xikwembu xi twisisa ntikelo u nga la kona Deus eka vulwa. entende a capacidade que você tem para aquela família. Xikwembu xi twisisa a ntikelo u nga la kona Talvez eka você vulwa. olhe para mim e diga: Não, eu não tenho nenhum valor. Wena u nga ti chuvuka ku mina ni E de facto foi a mesma coisa que Gideão disse. swi endli tano na Gideoni a ti vulile Disse: leswi. Mas eu A ku ri mas mina, sou um dos mais pobres desta região. mina ni xisiwana ngopfu A minha família é a mais pobre desta região. a ndyangwini wa mina u xisiwana Por que vai chamar a mim? hayi ni u vitana mina. É verdade. I ntiyiso, É que se Deus chama Gideão, hileswaku Xikwembu loko xi vita Gideão Gideoni, volta para sua casa cheio da graça de Deus. Gideoni a tlhelela ndyangwini wa yena na Uma vez cheio da graça de Deus, loko a talile hi tintswalo ta Xikwembu, ele entra na sua casa. a nghena ndyangwini wa yena, Ídolos vão ter que cair. swikwembana swi ta wa. E quando os ídolos caem na sua casa, Loko swikwembana swi wa ndyangwini wa começa wena, a haver um avivamento no bairro. ku na mpfuxelelo emugangeni. Vamos para casa, tradutora. E quando há avivamento no bairro, Loko ku na mpfuxelelo emugangeni, começa avivamento no distrito. ku sungula ntshunxeko a distrito. Todo o distrito começa a conhecer a Deus. A distrito hinkwalo li tiva Xikwembu, Porque Gideão hikuva Gideoni aceitou servir a Deus. a pfumeli ku tirhela Xikwembu, Aceitou andar segundo a palavra de Deus. a pfumeli ku famba mayelani ni rito. A Bíblia diz que este Gideão aqui, A bibele li li Gideoni be, mesmo sendo de uma família humilde, nambe a suka ndyangwini lava lisiwana, ele aceitou o desafio de Deus. a pfumelile a dzafiwa Aceitou o chamado de Deus. a pfumeli ku vitaniwa Xikwembu, Aceitou o que Deus lhe ordenou para fazer. a pfumeli leswi Xikwembu xi nga mu Ele rhumela foi ku para a sua casa, yena a fambile ndyangwini wa yena embora com medo. na a chava, Ele foi para ali naquele altar onde se adorava a um Deus pagão. a fambile a xiluvelweni lexana E de madrugada ele quebrou aquele ídolo. a mixweni a hohlota xikwembana lexiya. A minha Bíblia diz A bibele ra mina ri que vula no leswi, dia seguinte, ka ku a mundzuku ka kona de manhã, a mixo quando se viu que o altar de Baal estava destruído, ku va vona leswaku a xiluvelo a vizinhança veio. a vaakelani va tile. E quando a vizinhança vem Loko vaakelani va ta e entende que o seu Deus pagão foi destruído, va twisisa swa ku xikwembana xa vona xi hohlotiwile, começam a murmurar: va sungula ku lavetela, Dê-nos Gideão para nós lhe hi matarmos. nyikani Gideoni hi ta mu dlaya, Dê-nos Gideão para nós lhe destruirmos. hi nyikani Gideoni hi ta mu Diga hohlota. comigo, está a começar o avivamento. Sana mina uku ku sungula Diga comigo, mpfuxelelo. está a começar o avivamento. Então observe aqui, Langutela, Gideão aceitou a missão. Gideoni a pfumelile, Entendeu que não importa quem ele é a twisisa swa ku a swi dingile ou o que ele tem. o leswi a nga na swona, O que importa leswi swi é que ele foi chamado. hi leswaku yena vitaniwile, E ele é chamado primeiro para restaurar a sua família para Deus. yena vitaniwile hi ku pfuxelela ndyangu wa yena ka Então ele Xikwembu. levantou Kutani yena a sikeleka, e foi e destruiu o ídolo a
Xikwembu a hohlota xikwembana. que impedia a sua família de ver a Deus. Lexi a xi tsimba ndyangu wa Diga yena ku comigo, vona Xikwembu. começou o avivamento. Ku sungulile. Então observe aqui, meus queridos. Lavisana heleni varhandzeli. Quando Gideão Loko Gideoni, ele vai e destrói este ídolo, loko a hohlota xikwembana lexi. a Bíblia mostra claramente que os vizinhos vêm, A Bibele li vula swa ku vakelani va tile. todos zangados, Na vona hinkwavo. todos furiosos. Na va vavisekile. A Bíblia diz que disseram: entrega-nos quem? Va ku hi nyiketani. Entrega-nos a quem? Então, o pai de Gideão, Tatana wa Gideoni. diga comigo, começou o avivamento. O pai de Gideão, Tatana wa Gideoni. que era uma espécie de sacerdote, Na ali muprista. que devia ser o primeiro a pegar Gideão e matar. Na yena a fanele ku rhanga teka Gideoni a ya mu Diga dlaya. comigo, começou o avivamento. Quando ele quer, quando os vizinhos querem matar Gideão, Loko vakelani va lava ku dlaya Gideoni. escuta, Yingisa. ele não defende Gideão por ser seu filho. Yena a nga nyimeleli Gideoni ku É preciso prestar atenção aqui fanele ku riha nas ndlela. palavras do pai de Gideão. Ka marito ya tatana wa Gideoni. O pai de Gideão não disse: deixa Gideão porque é meu filho. A nge te tshikani Gideoni hikuva i n'wana wa mina. Não disse: ninguém vai matar Gideão porque é meu filho. A nge ta ku na loyi a nga ta dlaya ka Gideoni hikuva Ele não parou e disse: só por cima do meu cadáver. a nga yimanga ku loku hundza ka mina. Não foi isso que ele disse. A hi leswi a nga vula swona. O pai de Gideão disse: Tatana wa Gideoni a vuli hoje ninguém vai morrer aqui. namuntlha ku na loyi a nga ta Porquanto se Baal é Deus que se defenda por si. loko Baali li Xikwembu a ti vhikeleli. Avivamento! A mvuxelelo. Por causa de um homem Hikwalaho ka munhu. que disse: sim, A nge te ina. sim, Ina. te servirei Ni ta ku com tirhela. toda a minha vida, Hi ka vutomi com bya todo o mina. meu coração, Na mbilu ya mina com hinkwayo. toda a minha alma. Eu te servirei, eu te adorarei, eu te seguirei. Mina ni ta ku landzela. Irmão, Gideão, Gideoni. ele chega na casa do pai e destrói, os vizinhos vêm e dizem: ei, dê-nos lá teu filho, queremos matar nós. E observa aqui, Chuvuka le. observa. Chuvuka. O pai diz: ei, Tatana ku nada. mulher quemului, Esse é Deus. mutsikana tiluela. Deixa ele lutar por si. Em outras palavras, Hi marito man'wani. quando Gideão destruiu o altar, Loko Gideoni a hohlota a xiluvelo. o pai de Gideão começou a se converter. Tatana wa Gideoni a sungula ku hundzuka. Entendeu a conversão do filho A twisisi ku hundzuka e ka a n'wana. firmeza do filho em não adorar mais a Baal. Ni ku tiyisela ka n'wana ku kala nga gandzeli O Xikwembana. problema de nós crentes A mhaka ya hina é vakreste. que quando nós recebemos Jesus, Hikuva loko hi amukela Yesu. ainda queremos ser como aqueles que ainda não receberam. Hi lava ku fana ni lava kala va nge se mu E amukela. aqueles que não receberam acabam não recebendo. Lava ka va nge se mu amukela va ha mu amukela. Porque nós continuamos a ser aquilo que nós éramos antes de receber. Hikuva hi ya tlhela hi endla leswi a hi li xiswona na hi nge se mu Então o nosso amukela. marido pergunta: Então nuna wa hina vitisa. é essa aqui que diz que é crente? Hi loyi a ngo hi mukreste. Que comportamento é este? I comportamento. Como é que eu vou me converter? Ni ta hundzukisa ku Como é yini? que eu vou seguir ao Deus dele? Ni ta mu landzisa hosi ni hosi Prefiro ya yena. continuar a seguir o meu Deus. Loko u landzela hosi ya mina. Xikwembu xa mina. Mas quando o pai de Gideão disse, Kambe tatana wa Gideoni loko a vuli leswi. eu quero imaginar o pai de Gideão a dizer: Loko ehleketa tatana wa Gideoni a li vula às leswi. 4, Hi ma-4 antes de nós acordarmos, na hi nge se na pfuka. quem punha água no altar aqui era Gideão. Loyi a chela mati xiluvelweni a ri Gideoni. É ele que varia aqui, Hi yena a kukula aqui xiluvelweni. no altar de Baal. A xiluvelweni ka E Bahali. ainda mais,
na swi engeta era ele. ali yena Antes de nós acordarmos, na inge se que lhe pfuka encontrávamos ajoelhado, hi mu kuma na khisamile mas quebrou o altar. kambe a ho hlotile xiluvelo. Quebrar o altar significa nunca mais voltarei. A ku ho hlota xiluvelo hileswaku a ni nge he ta Nunca tlhela mais serei como antes. ni nga ta tlhela ni endla wa Ninguém khale. está aqui nessa igreja. Gedeão estava a colocar um limite entre o passado dele e o futuro dele. Gideon a tsemantsela kanu ka khale ni ka swoswi ka yena. Destruiu o altar. A ho hloti xiluvelo. Meu passado se foi. A khale ka mina ku hundzile. Agora, Swoswi se vocês querem ver Deus, loko n'wina mi la ku vona Xikwembu olhem para o meu caráter. langutani Olhem para matsalelo como eu vou proceder. langutani leswi ni nga ta fambisaka Por isso xiswona. a Bíblia diz Hikwalaho Bibele yi vula que leswi depois Deus hikuva ndzhaku tomou Xikwembu Gideão a teki Gideyoni e disse para ele: Gideão, a ku Gideyoni essas pessoas todas aqui vanhu hinkwavo lava vão pensar que eu já não tenho poder. va ta pimisa swa ku mina na ha na matimba Vão achar que eu não ajo. va ta pimisa swa ku mina na ha tirhi E amanhã vão pensar que foram eles que venceram a batalha. a mundzuku va ta pimisa swa ku hi vona va nga hlula Para eles saberem que eu sou contigo, va tiva swa ku mina ni na wena manda todos irem embora e fica com 300. va rhumela hinkwavo va famba u tshama ni 300. Toda vez que Gideão ia com os 300 hinkwavo khambi leri Gideyoni a famba ni 300 para uma batalha na a famba nyimpini e vencia, a hlula o povo lembrava o seguinte: a tiko o Senhor é com Gideão. a hosi i na E Gideyoni perguntavam por quê? va vitisa ha yini Primeiro, hi ku sungula porque ele destruiu o altar. hikuva ho hloti xiluvelo Mas olha, e não entendemos nós. a hi twisisi hina Se ele não tivesse destruído o altar, loko a nga ho hlotanga xiluvelo pensaríamos que a vitória é de Baal. a hi ta pimisa leswaku ku hlula Mas agora que Gideão kambe sweswi Gideyoni mostrou que já não tem comunhão com o passado dele, a hi kombisa tudo que ele faz, nós entendemos, é porque o Senhor está com ele. hinkwaswo a endlaka hi twisisa leswaku hosi na yena Ah, meu Deus. Amen. Aleluia. Amen. O fato de Gideão a lexi nga endlaka Gideyoni desligar de forma clara com seu passado a ho hlota a khali ka yena tornou-se um testemunho para sua família ive a ku e para todo Israel ni Israel de hinkwayo que Deus era com ele. hileswaku Xikwembu xi na yena. Se você romper com o teu passado, Loko wena ho hlota a wu khali ra wena o teu passado pecaminoso, a wu khali ra wena ra wu a tua joha família vai entender que Deus é contigo. a ndyangwini ka wena va ta twisisa leswaku Xikwembu xi na wena. As pessoas leem A as vanhu- mensagens. a vanhu va dyondza a As mensagem pessoas leem os comportamentos. a vanhu va dyondza a As comportamento pessoas leem o que você é, o que você faz. a vanhu va dyondza leswi wena u Não o endlaka, que você leswi- fala. na hi leswi wena u vulavulaka Pode swona. falar bonito, u nga vulavula swi sasekile mas as pessoas vão olhar o que você faz. kambe vanhu va ta langusa leswi u Vão endlaka olhar swona. o que você diz. va ta cuvuka Aliás, leswi u vão olhar endlaka. como é que você age. va ta cuvuka leswi u endlisaka hi swona. Está alguém aqui nessa igreja? Gideão, Gideyoni no lugar dele sair de casa, matshan'wini yakwawo a sukaka ka yena disseram: Mativa Mwine, disiwa mini hlanganile Xikwembu namuntlha. eu me cruzei com Deus Xi hoje. byele leswaku mini varão valoroso. Disse que eu sou o homem mais valoroso. No lugar dele fazer isso, Ndzawuka kwa endla ele leswo primeiro foi destruir o altar para depois fazer isso. a ho hloti xiluvelo pra endla leswo. Há pessoas que dizem: sou homem de Deus, Ku ni vanhu lava ngo mina ni wanuna wa sou Xikwembu, cristã, ni mukreste sou servo de Deus, ni mutirheli wa Xikwembu mas carrega o passado aqui. kambe va koka E o passado dele nunca foi passado, kambe u khali la vona a ri porque na sempre vona. está presente. Hikuva sempre ni na vona. A vitória de Gideão A ku hlula ka Gideyoni com os 300 ni va
ka 300 ou sozinho, kumbe u yexe só seria possível a swi to koteka se ele destruísse o altar. loko a ho hlota xiluvelo Há pessoas hoje que estão a fazer campanhas. namuntlha ku ni lava endlaka makampanyi Vamos destruir o altar. hayi ho hloteli xiluvelo Você tem que ser leitor da Bíblia wena ku fanele ku dyondza e bibele compreender o que é um altar. u twisisa swa ku i ncini xiluvelo Um altar não é tirado por uma oração. a xiluvelo a xi susiwi hi ku khongela O altar é retirado a xiluvelo xi por susiwa uma decisão. hi ku tsema mhaka E como é que se retira esse altar? swi endlisa ku yini ku susa xiluvelo lexi E o que é essa decisão aí? i ncini ku tsema mhaka leyi A decisão de romper com o altar a ku tsema mhaka é ya ku holota tomada xiluvelo. quando você escolhe o outro Deus. swi endleka loko u langa xikwembu Está alguém xin'wana aqui na igreja aqui? Vamos orar para quebrar o altar familiar. Vou dar um punga numa tapa-me. Uma vez siku rin'wana que eu decido mina ni disidile colocar Jesus a ku veka yesu como Senhor da minha vida, ku kota hosi ya então o vutomi bya mina. altar é novo. a kutani O altar é renovado. xiluvelo xi E o xin'wana. Deus que habita nesse altar é outro. xikwembu xi hanyaka ka xiluvelo xi E xin'wana como é que eu posso influenciar aqueles que ainda têm o diabo no seu altar, na sua vida? swi endla swi ni ku ni byela lava va haveki na sathana vutomi É bya vona quebrando primeiro o altar que está em mim. i ku hohlota ku sungula xiluvelo xi nga ka mina Lembro-me no passado, ni tsundzuka khale até era antes de eu ser crente. na ni nge se endla mukreste Lembro-me que havia uma igreja que distribuía uns livrinhos. ni tsundzuka swa ku ni kereke a yi distribura mabuku Você pode desprezar aquela mensagem, mas hoje eu entendo aquela mensagem. u nga byela mamesaje lawa ka mina Qualquer um pode achar que são livrinhos de crianças, mas não são livrinhos de crianças. un'wana ni un'wana a nga vona swa ku i mabuku ya swivanana É uma kambe mensagem muito forte. i mesaje lowu wa tikelo Dizia, a swi vula leswi aliás, mostrava ali nas imagens, a swi kombekisa ka certo homem que estava cheio de amargura, a wanuna a talile hi cheio de pecados, a talile hi cheio de swidyoho ódio, cheio de tudo aquilo que é pecaminoso. a tali hi swidyoho Então, este homem aqui, quem estava sentado no altar, no trono do coração dele, era Satanás. ka wanuna lweyi loyi a Não sei se alguém já viu um dia esse livro aí. É um livrinho assim. Então, este homem um dia wanuna lweyi siku rin'wana decide entregar a sua vida a Jesus. a tsema mhaka ya ku nyikela vutomi ra yena ka yesu Decide mudar de Deus. a tsema mhaka ya ku cinca xikwembu Decide trocar o altar. a tsema mhaka ya ku cinca xiluvelo A Bíblia diz que então, de repente, a bibele ri li xi aliás, a chuketa Bíblia não, o livrinho, a xibukwana mostra que de repente, yi komba swa ku hi xi o coração chuketa daquele homem ficou limpo. a mbilu ya wanuna liya yi basa E de repente puseram ali uma imagem de um homem com uma coroa bem sentado com vestes resplandecentes. hi xi chuketa ku kombekisa wanuna loyi a tshamile leyani nani É simples trocar o altar. swi na byalile ku cinca xiluvelo Não é campanha de 7 dias. a yi kampanya ra Não é campanha de uma semana. a yi kampanya ya moya É só você dizer para ele: hikuva wena u vula eu leswi ka yena. quero viver para ti, Jesus. Ni lava ku ku hanyela yesu Eu troco aquele que governava a minha vida ni cinca loyi a ni fuma para que você governe agora na minha vida. leswaku wena u ni fuma sweswi ka vutomi ra mina E governar a tua vida significa a ku fuma vutomi ra wena swi não vula leswi. ser mais você que se influencia, a nga ha ri wena u ti vulaka mas não ser mais você o te fambisaka, a nga ha ri wena u ti fambisaka não ser mais você que se influencia, nga ha ri wena u ti fambisaka mas você aceitar ser influenciado, kambe wena u pfumela ku ser fambisiwa guiado u pfumela ku fambisiwa por aquele que está no altar. hi ka loyi a nga xiluvelweni Aleluia. Está alguém aqui na igreja? Quando o pai de Gideão loko tatana wa xidiyoni viu que Baal awile xiluvelweni, a viu que Baal caiu no disse: "Ah, ninguém está me conhecendo. e disse Ninguém está me conhecendo." não vou mais lhe pôr no altar Aí, exatamente.
Logo te colisa ali, Se ele quiser se pôr no altar que Meu Deus, ninguém está aqui nessa igreja. eu escolhi outro Deus. Em outras palavras, ele está a dizer isso. E marido mawana vula leswo. Eu escolhi o outro. Deus. A Bíblia diz, só para você entender este de altar, meu querido. A Bíblia vula leswi. Havia um profeta chamado quem? Elias. Agora um profeta era Elias. Hoje estou andando a fechar a Bíblia, o que é que se passa? Não é nenhum ritual, não tem nada a ver. Eu gosto de manter a Bíblia porque é flexível para eu abrir. Amém ou não é? Eu gosto, porque eu também não quero pregar nada errado. Quero poder consultar. Amém ou não é? Tem nada a ver? Afinal, quando põe a Bíblia aberta, há poder, não há poder nenhum. Aleluia. Não tem nada de poder aqui. A questão sou eu que gosto de manter aberta para me facilitar eu folhear. Amém ou não é? Só isso. Então, este homem chamado Elias, irmã Dalva, era profeta de Deus. E o ministério de Elias vai se manifestar num tempo que havia um rei chamado Acabe. Irmã Elia, este rei Acabe, ele tinha uma esposa chamada Jezebel. E esta esposa chamada Jezebel trouxe um Deus para ser adorado em Israel. Matou todos os profetas do verdadeiro Deus. Diria quase todos. Então observe aqui. Ela destituiu a adoração a Jeová em Israel. A Bíblia diz claramente que Elias, servo de Deus, vai ter com Acabe. Ele diz: Acabe, vamos colocar um desafio aqui. Vamos até o Monte Carmelo. Vamos subir ali. Você traga os profetas de Baal. Façam um altar para ele. E façam tudo o que quiserem e peçam a ele para fazer descer fogo. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este verdadeiramente é Deus. Então venham comigo, queridos. Quando ele vai colocar ali o altar para Jeová, para deixar claro quem é Jeová, porque você tem que entender o que é altar. Altar, meu irmão, não se destrói com culto. Não se destrói com campanha, com envelope. Não se destrói com jejum de 72 horas. Se destrói com temor. Veja aqui. 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel. 12. Os profetas de Baal ali. Bate um azetela. Nem fogo vai, nem fogo. Essa igreja é muito fraca. Vamos lá. Nem fogo vai, nem fogo. Palmas para vocês. Aleluia. Não pode ser fraco. Aleluia. Nem fogo vai, nem fogo. E aí, desta vez já acertaram. Aleluia. Então, observa aqui. Deram voltas, deram giros. Não houve fogo.
Colocaram ali. Elias mandou colocar água nas pedras. Elias arhumela ku chela mati ka marigwe. Colocou lenha ali. A chela tihunyi le. Colocou o animal ali. A chela a xiharhi le. Mandou pôr água. A chela mati. Mandou pôr água. A chela mati. Num tempo que não chovia. Ka nkarhi wa ku nga ni mpfula. Mandou pôr mais água. A chela mati a ingeta. É. Ele disse, ok. A vula leswi. Aliás, antes dele ir para o altar dele, disse, fale com Baal, talvez está a viajar. Nange se famba xiluvelo na li vulavula na Baali ku nga endleka ngopfu. Talvez está a dormir. Swi nga endleka na etlelile. Elias Elias tinha ciência ni de siye quem é o Deus verdadeiro. leswaku hi mani hosi xikwembu xa E a ntiyiso. vida que ele levava A vutomi a lhe hanya lowu fazia ter certeza a ri endla ku a va ni de que o altar que ele construiu leswaku a xiluvelo a nga yaka era para o Deus verdadeiro. a ri para xikwembu xa ntiyiso. Aleluia. Amen. Você não pode fazer isso se não conhecer o verdadeiro Deus verdadeiro. U nge endli leswi na u nga tivi xikwembu xa ntiyiso. Senhor Deus, Xikwembu eu te peço, na ku kombela faça cair fogo do céu, xi xa ndzilo etilweni para que estes todos vejam leswaku hinkwavo va swi e vona reconheçam va tlhela va swi que tivisisa. só o Senhor é quem. É Deus. Amém. Irmãos, Vamakwerhu para concluir, leswaku swi hetiseka quando Elias loko Elias acaba de orar, a heta ku o khongela fogo desce do céu a ndzilo wu xika hi tilweni e lambe a água. ri tsontswa mati Fogo lambeu a água. a ndzilo wu tsontswa mati. Tudo ali ficou seco. Hinkwako ku oma Fogo desceu. ndzilo wu xika E o povo a tiko muda de altar. ri cinca xiluvelo Vira-se para o altar de Elias va ndzilukeka e diz: xiluvelo xa só o Senhor. Aleluia! Amém. A mudança de altar aconteceu em um segundo. A ku cinca xiluvelo swi endleki hi xitshuketa Não é campanha, a hi kampani é reverência, i ku é chava temor. i ku chava. O temor que Elias tinha A xichavo lexi a xi na fez Elias com que todo o povo se voltasse para o altar de Deus. xi endli ku tiko hinkwaro ri hundzukela Fez com que o povo voltasse a entronizar Deus nos seus corações. xi endli ku tiko ri khelela ka xikwembu xi peta xikwembu mbilwini ya vona. Está a entender a mensagem? Há pessoas Ku na vanhu que estão paradas va nga porque nyima você perdeu o temor. hikuva wena Deus te levantou você entre 1000 pessoas da tua família. xikwembu xi ku sikelekisile ka mili wa vanhu. Mas você ainda quer carregar barrala aqui. kambe wena wa lava ku tlakula bahari. Eu quero convidar aqueles que querem ser como Gideão nesta noite, aqueles que querem sair daqui para influenciar nas suas casas e em todo lugar onde estiverem. Coloque-se em pé, querido. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé, querido. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Eu quero pedir, pela graça de Deus, que não leve esta oração como simplesmente uma oração. Eu quero te levar a pensar nas milhares de pessoas. Eu quero te pedir, aliás, te levar, não, te pedir a pensar nas milhares de pessoas que estão ao teu redor, no trabalho, na escola, em casa. Essas pessoas estão à espera de um Elias, estão à espera de um Gideão. Pode ser você. Você pode fazer a diferença. Quero te convidar hoje. Abra o seu coração diante de Deus e diga: Senhor, estou aqui. Ajuda-me.
para que eu seja alguém firme na sua palavra. Senhor, estou cansado de andar entre dois caminhos. Estou cansado, Senhor. Quero colocar apenas um Deus na minha vida. Escolho a Ti, Senhor. É a Ti que eu quero como Deus da minha vida. Senhor, toma o trono no meu coração. Em nome de Jesus. Fale com Deus nesta noite. Fale.